Andréia Trabuco apresenta Vem que eu conto. Boca Torta, Monteiro Lobato. A quarta de légua do Arraial do Atoleiro começam as terras da fazenda de igual nome. Pertence ao major Zé Lucas. A meio entre o povoado e o estirão das matas virgens, dormia de papo acima um famoso pântano, pego de insidiosa argila, negra fraldejado, de velhos gambês nodosos. A taboa esbelta cresce-lhe à tona, viçosa na folhagem erétil que as brisas tremelicam. Pela inflorescência, longas varas soerguem-se a prumo, sustendo do ápice um chouriço cor de telha, que, maturado, se esbruga em paina esvoaçante. Corre entre seus talos a batuíra, de longo bico, e saltita pelas hastes a corruíla do brejo, cujo ninho bojudo se ouriça nos espinheiros marginais. Fora disso, rãs, nimbuias pensativas, e a rabear nas poças verdinhentas de algas, atraíra este voraz esqualozinho do lodo. Um brejo, enfim, como sem outros. Notabiliza-o, porém, a profundidade. Ninguém, ao vê-lo tão calmo, sonha o abismo traidor oculto sob a verdura. Três bambus emendados que lhe tendem a alcançar o fundo, subvertem-se na lama sem alcançar o pé. Além de vários animais sumidos nele, conta-se o caso do Simas, português teimoso que, na birra de salvar um burro já atolado a meio, se viu engolido lentamente pelo barro maldito. Desde aí, ficou o atoleiro gravado na imaginativa popular como se uma das bocas do próprio inferno. Transposto o abismo da vegetação encorpa, até formar a mata por cujo seio corre a estrada mestra da fazenda. Na manhã daquele dia, passara por ali o trole do fazendeiro, de volta da cidade. Além do velho, de sua mulher Dona Ana e de Cristina, filha única, vinha a passeio o bacharel Eduardo, primo longe e noivo da moça. Chegaram e agora ouviam da varanda, da boca do Vargas, fiscal, a notícia do sucedido durante a ausência. Já contara Vargas do café, da puxada dos milhos e estava na criação. Porcos têm sumido muitos, alguns. Uma leitoa rabicó e um capadete malhado dos Polanchã. Há 2 semanas que moita. Para mim, ninguém me tira da cabeça. O ladrão foi o negro, ainda mais que essa criação costumava alongar das bandas do brejo. Eu estou sempre dizendo, é preciso tocar de lá o raio do maldelazento. Aquilo, Deus me perdoe, é bicho ruim inteirado, mas não querem me acreditar. O major sorriu àquele querem. Vargas, com ojeriza velha ao mísero boca torta, não perdia em Sanchas de lhe atribuir malefícios e de estumar o patrão a corrê-lo das terras, que aquilo, Nossa Senhora, até esguiçava uma fazenda. Interessado, o moço indagou da estranha criatura. Boca torta é a maior curiosidade da fazenda, respondeu o major. Filho de uma escrava de meu pai, nasceu o mísero, disforme e horripilante como não a memória de outro. Um monstro de tão feio. Há anos que vive sozinho, escondido no mato, donde raro sai e sempre de noite. O povo diz dele horrores, que come crianças, que é bruxo, que tem parte com demo. Todas as desgraças acontecidas no arraial correm-lhe por conta. Para mim, é um pobre diabo cujo crime único é ser feio demais. Como perdeu a medida, está a pagar o crime que não cometeu. Vargas interveio, cuspilhando com cara de casco. Se o doutorzinho o visse, é a coisa mais nojenta desse mundo. Feio como Quasimodo? Esse não conheço, seu doutor.
Mas estou aqui, estou jurando que o negro passa diante do... Como é? Eduardo apaixonava-se pelo caso. Mas, amigo Vargas, feio como? Por que feio? Explique-me lá essa feiura. Grande parola quando lhe davam trela. Vargas estreparou um bocado e disse: O doutor quer saber como é o negro? Venha cá. Venha, senhoria. Garre um juda de carvão e judie dele. Cavoque o buraco dos olhos e afunde dentro duas brasas alumiando. Meta a faca nos beiços e saque fora os dois. Ranque os dentes e só deixe um toco. Entorte a boca de viés na cara. Faça uma coisa desforme. Deus que me perdoe. Depois, como diz o outro, vá judiando, vá entortando as pernas e esparramando os pés. Quando cansar, descanse. Corra, corra o mundo campeando feiura braba e aplique o pior do estupor. Quando acabar, garre no Judas e ponha rente de boca torta. Sabe o que acontece? O Judas fica lindo. Eduardo desferiu uma gargalhada. Você exagera, Vargas. Nem o diabo é tão feio assim, criatura de Deus. Homem, seu doutor, quer saber? Contando não se acredita. Aquilo é feiura que só vendo. Nesse caso, quero vê-la. Um horror desse naipe merece bem uma pernada. Nesse momento surgiu Cristina à porta, anunciando o café na mesa. Sabe, disse-lhe o noivo, temos um belo passeio em perspectiva. Desentocar um gorila que, diz o Varga, é o bicho mais feio do mundo. Boca torta, exclamou Cristina com um reverbero de asco no rosto. Não me fale. Só o nome dessa criatura já me põe arrepios no corpo. E contou o que sabia dele. Boca Torta representa papel saliente em sua imaginação. Pequenita, amedrontavam-na as mucamas com a cuca, e a cuca era horrendo negro. Mais tarde, com ouvir as crioulinhas, todos os horrores correntes à conta dos seus bruxedos, ganhou inexplicável pavor ao noctâmbulo. Houve tempo no colégio em que, noites e noites a fio, o mesmo pesadelo a atropelou. Boca torta a tentar beijá-la, e ela em transes a fugir. Gritava por socorro, mas a voz lhe morria na garganta. Despertava arquejante, levada em suores frios. Curou ao tempo, mas a obsessão vincara fundos vestígios em sua alma. Eduardo, não obstante, insistia. É o meio de te curares de vez. Nada como o aspecto cru da realidade para desmanchar exageros de imaginação. Vamos todos em farrancho, e asseguro-te que a piedade te fará ver no espantalho, em vez de um monstro, um simples desgraçado digno do teu dó. Cristina consultou-se por uns momentos e... Pode ser, disse. Talvez vá, mas não prometo. Na hora verei se tenho coragem. A maturação do espírito em Cristina desbotara a vivacidade nevrótica dos terrores infantis. Ainda assim vacilava. Renascia o medo antigo, como renasce a encarquilhada rosa de Jericó ao contato da umilima gota d'água. Mas, vexada de aparecer aos olhos do noivo tão infantilmente medrosa, deliberou que iria. Desde esse instante, porém, uma imperceptível sombra anuviou-lhe o rosto. Ao jantar, foram o assunto as novidades do arraial, eternas novidades de aldeia. O fulano que morreu, a cicrana que casou, casaram um boticário e morrer uma menina de 14 anos, muito chegada à gente do major. Particularmente, condoída, Dona Ana não a tirava da ideia. Pobre da Luizinha, não me sai dos olhos o jeito dela, tão galante quando vinha aqui pelo tempo das jabuticabas, ali naquela porta. Dá licença, dona Ana, tão cheia de vida, vermelhinha do sol, quem diria? E ainda por cima tal história do cemitério, interveio Cristina. Papai soube? Corriam no arraial rumores macabros. No dia seguinte ao enterramento, o coveiro topou a sepultura remexida, como se fosse violada durante a noite, e viu na terra fresca pegadas misteriosas de uma coisa que não sabia, não seria bicho nem gente deste mundo. Já de uma feita sucedera caso idêntico por ocasião da morte da sinhazinha Esteves,
mas todos duvidaram da integridade dos miolos do pobre coveiro sarampantado. Esses incréus não mofavam, agora no visionário, porque o padre e outras pessoas de boa cabeça, chamadas a testemunhar o fato, confirmaram. Imbuído do ceticismo fácil dos moços da cidade, Eduardo meteu riso à coisa com uma fortidão de espírito. A gente da roça de uma folha embaúva pendurada no barranco faz logo, pelo menos, um lobisomem e 3 mulas sem cabeça. Esse caso do cemitério, um cão vagabundo entrou lá e arranhou a terra. Aí está todo o grande mistério. Cristina objetou. E os rastos? Os rastos? Estou a apostar como tais rastos são os do próprio coveiro. O terror impediu-lhe de reconhecer o molde do casco. E o padre Elisandro? Acudiu Dona Ana, para quem um testemunho tonsurado era documento de muito peso. Eduardo cascalhou uma risada articlerical e, trincando um rabanete, expectorou. Ora, o padre Lisandro, pelo amor de Deus, dona Ana. O padre Lisandro é o próprio coveiro de batina e coroa, a propósito. A propósito, e contou a propósito vários casos daquele tipo, os quais, no correr do tempo, vieram a explicar-se naturalmente, com grande cara de asno dos coveiros e lisandros respectivos. Cristina ouviu, com o espírito absorto em cismas, a bela demonstração geométrica. Dona Ana concordou da boca para fora, por delicadeza, mas o major, que não piou sim nem não, a experiência da vida ensinara-lhe a não afirmar com despotismo nem negar com horas. Há muita coisa estranha nesse mundo, disse, traduzindo involuntariamente a safada réplica de Hamlet ao cabeça forte do Horácio. Zangara o tempo quando à tarde o rancho se pôs de rumo ao casebre de boca torta. Ventava. Rebochos de nuvens prenhes sorviam as últimas nesgas do azul. Os noivos breves se distanciaram dos velhos que, a passos tardos, seguiam comentando a boa composição do futuro casal. Não havia nisso exageros de paz. Eduardo, embora vulgar, tinha a esbelteza necessária para ouvir sem favor o encômio de rapagão. E Cristina era um ramalhete completo das graças com os 18 anos, como os 18 anos sabem compor. Donaire, elegância, distinção, pinta lá vocábulos esbeiçados pelo uso, esse punhal de quês particularíssimos, cuja soma a palavras linda totaliza. Lábios de pitanga, a magnólia da pele acesa em flores nas faces, olhos sombrios como a noite, dentes de pérola, as velhas tintas de uso em retratos femininos, desde a sulamita, não pintam melhor que o linda, dito sem mais enfeites, além do ponto de admiração. Vê-la mordiscando o hastio de uma flor de catingueiro, colhida à beira do caminho, ora risonha, ora séria, a cor das faces mordida pelo vento frio, madeixas louras a brincarem-lhe nas têmporas, vê-la assim formosa, no quadro agreste de uma tarde de junho, era compreender a expressão dos soceiros, linda que nem uma santa. Olhos, sobretudo, tinha-os Cristina de alta beleza. Naquela tarde, porém, as sombras de sua alma coavam neles penumbras de estranha melancolia e inquietação. O amoroso enlevo de Eduardo esfriava a miúde antes de suas repentinas fugas. Ele a percebia distante, ou, pelo menos, introspectiva em excesso, reticência que o amor não vê de boa cara. E à medida que caminhavam, recrescia aquela esquisitice. Um como intátil morcego diabólico riscava-lhe a alma de voejos pressagos. Nem o estimulante das brisas ásperas, nem a ternura do noivo, nem o cheiro da natureza esvolvido da terra eram de molde a esgarçar misteriosa bruma de lá de dentro. Eduardo interpelou-a. Que tens hoje, Cristina, tão sombria?
E ela, num sorriso triste, nada. Por quê? Nada é sempre nada quando o que quer, que é Lucila, avisos informes na escuridão do subconsciente, como sutilíssimos zigue-zagues de sismógrafos em prenúncio da remota comoção telúrica. Mas esses nada são tudo. À esquerda pelo trilho, a voz do major chamou-lhe a realidade. Um carreiro mal batido na macega esgueirava-se coleante até à beira de um córrego, onde se reuniam de novo. O major tomou a frente e guiou-os floresta dentro pelos meandros de uma picada. Era ali o mato sinistro onde se alapavam Boca Torta e o seu cachorro lazarento Merimbico. Nome tresandante a satanismo para o faro do Poviléu. Às sextas-feiras, na voz corrente do arraial, Merimbico virava lobisomem e se punha de ronda ao cemitério, com lamentosos uivos à lua e abocamentos a pobres almas penadas, coisa muito de arrepiar. O sombrio da mata enoiteceu de vez o coração de Cristina. Mas afinal, para onde vamos, meu pai? Afundar no atoleiro como Simas? Meu pai já fez o testamento? Já, minha filha, chasqueou o major. E deixo boca torta para você. Cristina emudeceu. Retransia em doses crescentes o velho medo de outrora, e foi com um estremecido arrepiado que ouviu o ladrido próximo de um cão. É Merimbico, disse o velho, estamos quase. Mais 100 passos e a mata rasgou-se em clareira, na qual Cristina entreviu a biboca do negro. Fez-se toda pequenina e achegou-se a dona Ana apertando-lhe nervosamente as mãos. Bobinha, tudo isso é medo? Pior que medo, mamãe. É não sei o quê. Não tinha feição de moradia humana a alforja do monstro. A laia de paredes, paus a pique mal juntos, estraçachados de ramadas secas. Por cobertura, presos com pedras chatas, molhos de sapé no fio, defumados e podre. Em redor, um terreirinho atravancado de latas ferrugentas, trapos e cacaria velha. A entrada era um buraco por onde mal passaria um homem agachado. Olá, caramujo! Sai da toca, que estão cá o senhor moço e mais visitas, gritou o major. Respondeu de dentro o grunhido cavo. Ao ouvir tão desagradável som, Cristina sentiu correr na pele o arrepio dos pesadelos antigos, e num incoercível movimento de pavor, abraçou-se com a mãe. O negro saiu da cova meio de rastros, com a lentidão de monstruosas lesmas. A princípio, surgiu uma garofinha arruçada, depois o tronco e os braços, e a traparia imunda que lhe escondia o resto do corpo, estremostrando nos rasgões o negror da pele caquenta. Cristina escondeu o rosto no ombro de Dona Ana. Não queria, não podia ver.
Boca Torta excedeu a toda pintura. A hediondez personificara-se nele, avultando sobretudo na monstruosa deformação da boca. Não tinha beiços, e as gengivas largas, violáceas como raros cotos de dentes bestiais fincados às tontas. Mostrava-se cruas como enorme chaga viva, e torta, posta de viés na cara, num esgar diabólico, resumindo o que o feio pôde compor de horripilante. Embora se lhe estampasse na boca o quanto fosse preciso para fazer daquela criatura a culminância da ascosidade, a natureza malvada fora além, dando-lhe pernas cambaias e uns pés desformados que nem remotamente lembravam a forma do pé humano, e olhos vivíssimos que pulavam das órbitas empapuçadas, veiados de sangue na esclerótica amarela, e pele grumosa escamada de escaras cinzentas. Tudo nele quebrava o equilíbrio normal do corpo humano, como se a teratologia caprichasse em criar sua obra-prima. À porta do casebre, Merimbico, cachorro à toa, todos os ossos, peles e bernes rosnavam contra os importunos. Dona Ana e a filha afastaram-se engulhadas. Só os homens resistiram à nauseante vista, embora o Eduardo o tolhesse uma emoção jamais experimentada, misto de asco, piedade e horror. Naquele quadro de suprema repulsão, novo para seus nervos, desnorteava-lhe as ideias. Estarrecido como um face de górgona, não lhe vinha palavra que dissesse. O major, entretanto, trocava a língua com o monstro, que, em certo ponto, a uma pergunta alegre do velho, arregaçou na cara um riso. Eduardo não teve mão de si. Aquele riso naquela cara, sobreexcedia sua capacidade de horripilação. Voltou o rosto e se foi para onde as mulheres, murmurando: é demais, é de fazer mal a nervos de aço. Seus olhos encontraram os de Cristina e neles viram a expressão de pavor da preá engrifada das puas de Swindara, o pavor da morte. Quando deixaram a floresta, morria a tarde sob o chicote de um vento precursor de chuva. Foi imprudência, Cristina. Vire sem um chalinho de cabeça ao menos, queira Deus. A moça não respondeu. De olhos baixos, retranzida, respirava largos haustos para desafogo de um aperto de coração nunca sentido fora dos pesadelos. Generalizara-se o silêncio. Só o major tentava espanejar a impressão penosa, chasqueando ora o terror da filha, ora o asco do moço, mas breve calou-se, ganho também pelo mal-estar geral. Triste anoitecer daquele dia, picado a espaços pelo surdo revoo dos curiangos. O vento zunia e numa lufada mais forte trouxe da mata o uivo planjeante de Merimbico. Ao ouvi-lo, um comentário apenas escapou da boca do major: diabo! Quando deixaram Fechara-se a noite e vinham as primeiras gotas de chuva quando pisaram no alpendre do casarão. Cristina sentiu pelo corpo inteiro um calafrio, como se a sacudisse a corrente elétrica. No dia seguinte amanheceu febril, com ardores no peito e tremuras amiudadas. Tinha as faces vermelhas e a respiração opressa. O rebuliço foi grande na casa.
Eduardo, mordido de remorsos, compulsava com mão nervosa um velho Chernobyl, tentando atinar com a doença de Cristina, mas perdia-se sem bússola no báratro das moléstias. Nesse meio, Dona Ana esgotava o arsenal de medicina anódina nos simplices caseiros. O mal, entretanto, recalcitrava as chazadas e sudoríferos. Chamou-se o boticário na vila. Veio a galope Eusébio Macário e diagnosticou pneumonia. Quem já não assistiu a uma dessas subitâneas desgraças que de golpe se abatem? Qual negro avejão depressa sobre uma família feliz e estraçou tudo quanto nela representa alegria e esperança ao futuro? Noites em claro, o rumor dos passos abafados e o doente a piorar. O médico da casa apreensivo, cheio de vincos na testa. Dias e dias de duelo mudo contra a moléstia incoercível. A desesperança final, o irremediável, antolhado iminente, a morte pressentida de ronda ao quarto. Ao 8º dia, Cristina foi desenganada. No 10º, o sino do arraial anunciou seu prematuro fim. No... Morta! Eduardo escondia as lágrimas entre as almofadas do leito, repetindo 100 vezes a mesma palavra. Alcançava-lhe o significado tremendo e, no entanto, quantas vezes a ouvira como a um som oco do sentido. A imagem de Cristina morta, a efervilhar na dissolução dentro da casa gelada, contrapunha-se às visões de Cristina viva, toda mimos d'alma e corpo, radiosa manhã humana de cuja luz toda se impregnara a sua alma. Cerrando os olhos, revia durante o passeio fatal, envolta nas brumas de vagos pressentimentos. Vinham-lhe à memória as suas palavras dúbias, a sua vacilação. E arrepelava-se por não ter adivinhado na repulsa da moça os avisos informe de qualquer coisa secreta que tenazmente a defendia. Tais pensamentos, enxameantes como moscas em torno da carne viva da dor de Eduardo, coavam nele venenos cruéis. Fora, o sol redourava cruamente a vida. Brutalidade! Morria Cristina, e se não desdobravam crepes pelo céu, nem murchavam as folhas das árvores, nem se recobriam de cinzas a terra. Espezinhado pela fria indiferença das coisas, fechou-se na clausura de si próprio, torvo e dolorido, sentindo-se amarfanhar sobre a pata cega do destino. Correram horas, noite alta, acudiu-lhe ir ao cemiterinho, beijar num último adeus o túmulo da noiva. Por sobre a vegetação adormecida, coava-se o pallor cinéreo da minguante. Raras estrelas no céu, e na terra nenhum rumorejo além do remoto uivar de um cão. Merimbinco, talvez, a escandir o concerto das montanhas que coachavam glus-glus nas aguadas? Eduardo alcançou o cemitério. Estava encadeado o portão. Apoiou a testa nos frios varões ferrugentos e mergulhou os olhos queimados de lágrimas por entre os carneiros humildes, em busca do que recebera Cristina. No ar, um silêncio de eternidade. Brisas intermitentes carreavam o olor acre dos cravos de defunto floridos na tristeza daquele cemitério da roça. Seu olhar pervagava de cruz em cruz na tentativa de atinar com o sítio onde Cristina dormia grande sono, quando um rumor suspeito lhe feriu os ouvidos. Dirieis um arranhar de chão em raspões cautelosos, ao qual se casava o resfolgo sôfrego de uma criatura viva. Pulsou-lhe violento sangue, os cabelos cresceram-lhe na cabeça. Alucinação? Apurou os ouvidos, o rumor estranho lá continuava, vindo de um ponto sombreado de ciprestes. Firmou a vista, qualquer coisa agachava-se na terra. Súbito, num relâmpago, fulgurou sua memória a cena do jantar, o caso de Luizinha, as palavras de Cristina.
Eduardo sentiu arrepiarem-se-lhe os cabelos e, ganho de um pânico desvairado, deitou a correr como um louco rumo à fazenda, em cujo casarão penetrou de pancada sem fôlego, lavado em suor frio, despertando de sobressalto a família. Com gritos de espanto, que o cansaço e o bater dos dentes entrecortavam, exclamou entre arquejos: Estão desenterrando Cristina! Eu vi uma coisa desenterrando Cristina! Que loucura é essa, moço? Eu vi, continuava Eduardo com os olhos desmesuradamente abertos. Eu vi uma coisa desenterrando Cristina! O major apertou entre as mãos na testa. Esteve assim imóvel uns instantes. Depois sacudiu a cabeça num gesto de decisão e, horrivelmente calmo, murmurou entre dentes, como em resposta a si próprio: Será possível, meu Deus? Vestiu-se de golpe, meteu no bolso o revólver e, atirando 3 palavras enigmáticas à estarrecida dona Ana, gritou para Eduardo com inflexão de aço na voz: Vamos! Magnetizado pela energia do velho, o moço o acompanhou qual sonâmbulo. No terreiro apareceu-lhe o capataz. Venha conosco, a coisa está no cemitério. Vargas passou mão de uma foice. Vai ver que é ele, patrão, até juro. O major não respondeu, e os 3 homens partiram a correr pelos campos em fora. A meio caminho, Eduardo, exausto de tantas emoções, atrasou-se. Seus músculos recusaram-lhe obediência. Ao defrontar com o atoleiro, a perna lhe fraquejou de vez e ele caiu ofegante. Entre mentes, o major e o feitor alcançavam o cemitério, galgavam o muro e aproximavam-se como gatos no túmulo de Cristina. Um quadro hediondo antolhou-se-lhes de golpe. Um corpo branco jazia fora do túmulo, abraçado por um vulto vivo, negro e coleante como o polvo. O pai de Cristina desferiu um rugido de fera, e qual fera malferida arrojou-se para cima do monstro. A hiena, malgrado a surpresa, escapou ao bote e fugiu. E cocheando o cambaio, seminu, de tropeço nas cruzes, a galgar túmulos com agilidade inconcebível em semelhante criatura, boca torta saltou o muro e fugiu, seguido de perto pela sombra esganiçante de Merimbico. Eduardo, que concentrara todas as forças para seguir de longe o desfecho do drama, viu passar rente de si o vulto asqueroso do necrófilo, para em seguida desaparecer mergulhando na massa escura dos guembês. Voando-lhe no encalço, viu passar em seguida o vulto dos perseguidores. Houve uma pausa em que só lhe feriu o ouvido o rumor da correria. Depois, gritos de cólera, devolta a um grunhir de queixada caído no mundel, e tudo se misturou ao barulho da luta que o uivo de Merimbico dominava lugubremente. O moço correu a mão pela testa gelada. Estaria nas unhas de um pesadelo? Não, não era sonho. Disse-lhe a voz alterada do feitor, esboçando o epílogo da tragédia. Não atire, major! Ele não merece bala! Para que serve o atoleiro? E logo após Eduardo sentiu recrudescer a luta, entre imprecações de cólera e os grunhidos cada vez mais lamentosos do monstro, e ouviu farfalhar o mato, como se por ele arrastassem o corpo manietado, a debater-se em convulsões violentas, e ouviu um rugido cavo de supremo desespero, e após o baque fofo de um fardo que se atufa na lama. Uma vertigem escureceu-lhe a vista, seus ouvidos cessaram de ouvir, seu pensamento adormeceu. Quando voltou a si, 2 homens borrifavam-lhe o rosto com água gelada. Encarou-os marasmado, ergueu-se, mal firme apoiado a um deles, e reconheceu a voz do major, que entre arquejos de cansaço lhe dizia: Seja homem, moço! Cristina já está enterrada, e o negro está beijando barro, concluiu sinistramente Vargas. Ao raiar do dia, Merimbico ainda lá estava, sentado nas patas traseiras, a uivar saudosamente com os olhos postos no sítio onde sumira o seu companheiro. Nada mais lembrava a tragédia noturna, nem denunciava o túmulo de lodo assaimador.
da boca hedionda que babujara nos lábios de Cristina o beijo único de sua vida.